Programa livre para todos os públicos. O crescimento das cidades de forma desordenada e não planejada pode causar transtornos para a população urbana. Repensar a urbanização de bairros periféricos, na infraestrutura e no saneamento, por exemplo, é fundamental para uma vida digna para todos nós. Quais são as soluções possíveis? Nós vamos juntos em busca dessas respostas e das novas possibilidades no programa Urbanidade de hoje, que começa agora. É isso aí, Ayane. E a gente conversa hoje com a arquiteta e urbanista Lara Barreira e vamos falar sobre o crescimento das cidades e a urbanização das comunidades. E já que estamos falando de crescimento, como esse crescimento impacta a falta de infraestrutura em alguns bairros das grandes cidades? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer um pequeno resgate histórico. Ali no período do boom, né, do crescimento da industrialização no Brasil, que conhecido como milagre econômico, ali em meados da década de 60 e 70, a gente teve um grande crescimento das cidades, crescimento no sentido de inchaço populacional, devido à migração de pessoas do campo para as cidades, e aí de repente a população, que era em sua grande maioria rural, passa a ser uma população urbana. Então, com essa vinda desse contingente populacional para trabalhar nessas indústrias, né, para servir de mão de obra para essas indústrias, o que foi que aconteceu? As cidades não estavam preparadas para receber essa população. Os salários, né, o salário mínimo, não era suficiente para as pessoas acessarem o mercado formal de moradia. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Que o salário mínimo não era possível a pessoa nem comprar e nem alugar uma casa que estava ali da forma regular, digamos assim. E aí o que foi que aconteceu? Essas famílias, né, que serviam de mão de obra passaram a construir suas próprias casas, a autoconstruir suas próprias casas em regiões da cidade em que o mercado imobiliário não atuava. A grande questão é que muitas vezes essas áreas são áreas também ambientalmente frágeis e que justamente não eram ocupadas porque a legislação não permitia. Então são áreas de beiras de rio, são áreas de dunas, áreas alagadiças, nem todas as vezes, mas isso acontece bastante. Isso causa, né, um grande problema, tanto social quanto ambiental. Essa população, né, não pode ser responsabilizada por isso porque foi um processo histórico. E eu falei como se fosse uma coisa que aconteceu lá na década de 60 e 70, mas a verdade é um processo que ainda existe até hoje, né? Esses movimentos entre campo e cidade ainda existem e a gente sabe também que a gente tem níveis crescentes de desemprego, então essas pessoas ainda não conseguem acessar. Então a história ela se movimenta, digamos assim, né? Não é um ponto fechado, a gente ainda está construindo essa história e são problemas que perduram, né, até hoje. Aí isso envolve também a questão da regularização. O que é regularizar? Tem a ver com o papel da casa, tem a ver com o fornecimento de saneamento básico, infraestrutura urbanas básicas, né? E realmente incluir essas áreas na cidade, digamos assim. Também tem a questão simbólica de integração dessas áreas com a cidade formal e que essas regiões que foram durante anos privadas dos direitos essenciais, digamos assim, né, o direito à moradia, o direito ao meio ambiente equilibrado, né, que são direitos fundamentais, que essa integração possa gerar uma continuidade entre a cidade formal e a informal e que, através dessa urbanização e dessa regularização, digamos assim. Agora eu vou te convidar para assistir comigo uma visita que eu fiz às EIs do Bom Jardim. Foi muito legal lá, eu conheci o Rogério, né, que é um articulador da região, e foi muito interessante. Assiste com a gente. As zonas especiais de interesse social, as EIs, são terrenos da cidade reservados com prioridade para a moradia popular. A Prefeitura e o Governo Estadual devem melhorar as condições de moradia de quem vive nesses espaços, seja com regularização, urbanização ou reforma. Em Fortaleza existem 3 tipos de ZEIs. A tipo 1 é de ocupação, onde já existe uma população morando e a ideia é a regularização fundiária, urbanística e ambiental. Existem 45 delas na cidade. A 2 é de loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais. E a 3 são terrenos vazios, onde a proposta é construir habitações. Qualquer obra ou projeto só pode ser realizado com a autorização dos moradores.
Isso por meio de um conselho gestor. O Rogério é presidente do conselho gestor das EIs aqui do Bom Jardim. Rogério, como é que acontece a participação do conselho gestor? O conselho gestor é uma instância colegiada, tem uma parte de representantes de moradores, tem uma organização social que atua na comunidade, também compõe o conselho, que no caso é o Centro de Defesa da Vida Herpetes de Souza, do qual eu faço parte, né? E o outro lado são as secretarias da prefeitura e um representante da Câmara Municipal. Então, no conselho a gente tem 14 membros e no caso dos membros da comunidade, eles foram eleitos por voto direto, por votação direta. Os próprios moradores, através de uma votação direta, escolheram seus representantes. E como o conselho se organiza? Faz reuniões, chega junto da comunidade, como é? Isso, o conselho tem um mandato, né, publicado em diário oficial. Então, durante esse tempo, a nossa principal tarefa foi justamente realizar as oficinas participativas de elaboração do Plano Integrado de Regularização Fundiária, acompanhar todo esse processo, né, que foi desenvolvido pelo IPRONFOR e a UFC, né? A UFC foi contratada pelo IPRONFOR para fazer isso e o Conselho acompanhou todas essas etapas de elaboração participativa do PIF, né, do Plano Integrado de Regularização Fundiária, e depois que o trabalho de elaboração dos planos foi concluído, houveram as reuniões deliberativas do Conselho. Aí o Conselho apreciava cada produto, né, que chamava produto, os planos finalizados, e colocava em votação para aprovação. Então, o processo foi assim. E o que é o plano? É o Plano Integrado de Regularização Fundiária, né? Pronto. A lei do plano diretor fala que justamente cada ZEIS tem uma poligonal, né? Tem uma área, ZEIS grandes, ZEIS pequenas, dependendo da realidade. No caso a nossa do Bom Jardim é a segunda maior da cidade, né? Tem essa área definida, delimitada, demarcada, tem um conselho e tem o plano. O plano, ele tem vários componentes, né? Começa com um diagnóstico, tem um diagnóstico da realidade, tem um plano urbanístico, um plano de desenvolvimento econômico daquelas famílias, justamente porque a questão da renda afeta na qualidade da moradia, né? Também, então tem que haver uma preocupação em relação a isso. Plano de participação comunitária, um plano de desenvolvimento econômico, também são elaborado um plano de normatização especial, porque o plano diretor estabelece as normas que vão valer para os diversos, o macro zoneamento da cidade, e no caso das ZEIS é um zoneamento especial. Esse zoneamento específico daquela área é aprovado pelo Conselho e discutido pelas comunidades, que é o que vai estar sintonizado com a regularização fundiária, né? Que é um dos planos é o plano de regularização fundiária. Quer dizer, as famílias que estiverem dentro das normas aprovadas pelo Conselho, essas normas são normas adaptadas, são normas especiais, discutidas com a comunidade. Para elas vai ser mais fácil regularizar a sua questão fundiária e não serem removidas, né? Receberem de surpresa, uma surpresa desagradável, nesse caso, uma ordem de despejo, de reintegração de posse, né? Então, às vezes também ela consegue, ela se preocupa em evitar remoções de famílias, porque justamente elabora o plano para que os casos sejam estudados com cuidado e as soluções sejam encontradas de uma forma viável. Desde quando aqui se tornou uma ZEIS? E o que já foi conquistado de lá para cá? E o que mais, né, assim, o que é prioridade, né, para ainda ser conquistado? Certo. As ZEIS do Bom Jardim, assim como as outras ZEIS da cidade, todas elas foram aprovadas em 2009, no plano diretor. Ela está colocada lá no plano diretor em 2009. Mas a regulamentação desse processo, composição do conselho,
só começou a ser discutido em 2013 e só teve uma objetividade maior a partir de 2018, quando o Conselho foi eleito, né? Em 2019, a gente passou o segundo semestre todo elaborando os planos e no início de 2020, mesmo de forma virtual, a gente aprovou os planos nas reuniões do Conselho. Então agora a nossa expectativa é que esses planos saiam do papel, que as novas gestões, as futuras gestões executem o que foi planejado pela comunidade, né? Executem os planos, cada plano desse, plano de regularização fundiária, plano urbanístico, mandem para a Câmara o plano de normas especiais, desenvolvam iniciativas econômicas previstas no plano de desenvolvimento econômico, incentive a participação das comunidades através do que foi sugerido no plano de participação comunitária. Né? Uma coisa que eu posso dizer, acrescentar, é que saneamento ambiental, a rede de esgoto, é uma preocupação central que foi apontada pelo plano, né? Além disso, investimento em equipamentos comunitários, recuperação de áreas livres, áreas verdes, né? A recuperação ambiental dessas áreas e a própria qualidade da habitação, né, da moradia, são as preocupações centrais que a gente identificou na elaboração do plano. Então está tudo no plano ainda não saiu do papel. Não saiu do papel. Certo. Né? Então vai continuar lutando, né? Exatamente. O fato do plano ter sido feito de uma forma participativa, envolvendo a equipe da UFC, ficou responsável pelo plano do Bom Jardim, do Pici e do Poço da Draga. Eram mais de 100 técnicos, estudiosos, estudantes e técnicos, né, das diversas áreas de arquitetura, direito, sociologia, políticas públicas, geografia, sociologia, a serviço das comunidades para elaborar bons planos. Então, a gente tem um orgulho muito grande de ter feito parte desse processo. A gente entende que isso foi uma conquista da comunidade, mas agora, principalmente, a nossa expectativa é ver todos esses planos acontecerem, né? Eu estou aqui com a Raeli na comunidade de Novo Canudos para a gente falar um pouquinho mais sobre o Conselho Gestor, porque ela faz parte do Conselho Gestor. Quais as principais demandas hoje em relação às EIs, às moradias, habitações? As EIs é um direito nosso hoje garantido, né? E as principais reivindicações das EIs hoje é a moradia digna, saneamento básico, espaços de lazer. As EIs ela já foi aprovada no que cabe à comunidade, aos moradores, aos conselheiros, né? A nossa expectativa agora é que a gestão, né, que a prefeitura execute o que os moradores escolheram como sendo prioridades, né, para nós, que eu considero uma das mais importantes, além da moradia, que é a questão do saneamento básico, de qualidade dentro desse território, porque esse território é formado por comunidades que não têm saneamento básico, né? Então, às vezes, vem para trazer esse olhar especial, né? Esse olhar de interesse da parte dos nossos políticos, né? Da nossa gestão, para com a comunidade mais carente, tanto na área da moradia, que hoje é muito precária dentro da periferia, né? Como da parte até do lazer, que principalmente aqui na Canudos é uma comunidade onde nós não temos. Se fosse construir uma área de lazer, nós não teríamos espaço, né? Pelo mapeamento, a gente não tem assim uma área que desse para construir uma areninha, um centro, uma casa de cultura, alguma coisa do tipo que envolvesse a juventude da própria comunidade. O conteúdo de hoje é importante e necessário. Urbanidade faz uma pausa, mas a gente volta já já em 2 minutinhos. Nós já estamos de volta e o tema do programa de hoje é o crescimento das cidades e a urbanização das comunidades. Nós estamos conversando com a arquiteta e urbanista Lara Barreira. Vamos dar continuidade agora à entrevista com ela. Então, Lara, vamos falar sobre saneamento básico, que é um grande desafio ainda, mesmo o Ceará tem mais de 90% de abastecimento de água, mas, por outro lado, na questão do esgotamento é problemático, né? Fala sobre isso pra gente.
Então, essa falta de saneamento básico tem a ver justamente com esse processo histórico e com a perduração dessa não atenção ou dessa não prioridade a essa pauta, né? E aí eu acho que é muito importante a gente tomar consciência da importância do saneamento básico para toda a população, compreendendo o saneamento básico também como uma questão de saúde pública. À medida que você não tem saneamento básico, né, ela favorece, né, essas doenças que a gente está tão acostumado a lidar como doença de mosquito, né? Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, que essas doenças como Zika, dengue, né, que é um grande desafio ao longo da nossa história enfrentar, tem muito a ver com essa falta de saneamento básico e que afeta toda a coletividade. E aí o que é importante a gente atentar é que esse processo que parece ser uma coisa que impacta só um local da cidade, digamos assim, só um bairro, que isso impacta toda a cidade, toda a população. E é por isso que é importante toda a população tomar consciência e toda a população passar a cobrar e a se empenhar para melhorar as políticas de saneamento básico e melhorar as políticas de urbanização. E já que você falou de pandemia, eu me lembrei de um projeto das pias compartilhadas, que eu fui lá em alguns bairros, foram colocadas pias para as pessoas poderem lavar as mãos nesse período de pandemia, né? Tem gente que não tem esse acesso fácil, então teve esse projeto que foi bem interessante. Vamos assistir. Uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde e da comunidade científica como medida preventiva ao novo coronavírus é lavar as mãos, mas infelizmente nem todos têm acesso amplo à água tratada. Para minimizar os impactos na saúde da população, foram instaladas pias comunitárias em alguns bairros de Fortaleza, como é o caso do Conjunto Palmeiras, que recebeu 5. Uma delas fica próxima dessa feira realizada semanalmente na região. As feiras são uma das principais formas de ocupação dos espaços urbanos. Por ser um lugar onde acaba acontecendo aglomerações, além do contato com frutas e legumes, é fundamental manter a higienização. Eu estou aqui com a dona Beth, moradora do Conjunto Palmeiras e uma das responsáveis por pias como esta. Tudo bom, dona Beth? Tudo bem. Conta pra gente como foi que a comunidade se organizou para trazer essa iniciativa para cá. Então, nós fazemos parte de uma associação de mulheres aqui no Conjunto Palmeiras. E logo quando a gente soube do projeto, né, a gente se reuniu e achou assim muito bom, né, para a gente pensar quais seriam os lugares que ia colocar as pias. E também diante da pandemia, né, o benefício que ia trazer para a comunidade. Como foi que a comunidade recebeu? Pensando na comunidade, né, que iria beneficiar, que todos aceitaram, né, de receber a pia, colocar, instalar e cuidar, para que as pessoas pudessem ser beneficiadas, principalmente nesse tempo, né, que a gente está vivendo. Sim. E como é que é feita a manutenção dessa pia? O que é necessário para deixar ela aqui bonitinha, funcionando para todo mundo? Pronto. Então, a família, por exemplo, aqui nós estamos em frente à feira, que é onde tem muita gente. Então, as pessoas da casa, né, também elas ficam acompanhando, observando o que está acontecendo, né, para não acontecer de quebrar ou de estragar, né, algo assim tão bom, né, tão importante para a comunidade. E existe alguma expectativa em relação a virem outras iniciativas como essa para a melhoria do bairro? Sim, existe. Porque, assim, as questões das pias, né, o povo ficou feliz, né, de ter conseguido. E também as meninas arquitetas da universidade, da UFC, estiveram também aqui na comunidade um projeto de regulamentação fundiária. E elas estão vindo na comunidade, estão cadastrando, estão lutando pelo papel da casa para as famílias. E toda iniciativa a gente junta as famílias, conversa, envolve as famílias e outros benefícios, que é uma grande luta da comunidade pelo saneamento básico e outras lutas dentro da comunidade. Então, já impulsiona para outras conquistas. A Taramela é uma organização não governamental que desenvolve projetos de arquitetura com planejamento. E ela foi responsável aqui em Fortaleza pela construção e instalação das pias compartilhadas. Dentro do projeto,
uma mão lava a outra. Eu estou aqui em uma videochamada com a arquiteta Thaís Ponte, que é sócio fundadora da Taramela e vai falar mais para a gente sobre esse projeto e como foi que a Taramela entrou nessa, Thaís. No início desse ano, a Taramela e outras organizações do Nordeste organizaram o primeiro Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste. Então, o Ceará, através da Taramela, a Bahia, através do Escalar, o Recife, através da CAUS, e todas essas organizações, elas organizaram esse primeiro Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste, que aconteceu em fevereiro, antes desse processo de pandemia, e reuniu pesquisadores para discutir o tema da assessoria técnica de diversos pesquisadores de diversos locais do Brasil. A partir do fórum, que acabou virando essa grande organização, a gente recebeu o contato da Habitat Brasil, e eles estão desenvolvendo no Brasil inteiro esse projeto que chama Uma Mão Lava a Outra. E no contexto desse projeto, eles financiam a instalação de pias comunitárias em diversos locais, assentamentos precários no Brasil inteiro. Eles precisavam de parceiros executores para fazer a instalação das pias. E aí essas organizações do fórum se disponibilizaram a serem essas parceiras executoras, e a Taramela, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, foi a parceira executora da Habitat na instalação dessas pias. A Habitat fornece o recurso, ela faz o repasse do recurso, e a organização responsável por executar articula todo o processo de instalação, desde a compra de materiais, desde a própria execução, contratação de serviços e a articulação da ligação dos pontos de água e de esgoto. Na cidade de Fortaleza, a gente conseguiu articular junto com a CAGES o fornecimento de forma gratuita dos pontos de água e de esgoto nas comunidades que tinham esgoto, não são todas, que tem instalação, que tem possibilidade da gente instalar as águas cinzas, como a gente chama. E nós escolhemos na cidade de Fortaleza 3 assentamentos precários, conhecidos, consolidados, e nós tivemos a ajuda das lideranças comunitárias e das organizações comunitárias dessas comunidades para instalar as pias. E essas 3 comunidades são o Lagamar, o Conjunto Palmeiras e o Bom Jardim. Em cada comunidade dessa foram instaladas 5 pias no espaço livre. Os locais de instalação das pias foi pensado e articulado junto com as comunidades, e essas comunidades foram escolhidas porque elas têm lideranças comunitárias muito fortes, que conseguem manter a pia sem dano, sem nenhum tipo de avaria, sem que as pessoas fiquem levando constantemente os materiais, que eles ficam públicos no ar livre. A ideia é justamente essa: as pessoas que não têm condições, que não têm acesso à água potável, que não têm acesso a saneamento básico de forma geral, ter a possibilidade de fazer a higienização e diminuir o contágio pelo coronavírus. Inclusive as pessoas, os moradores de rua também. A Taramela articulou tudo isso com o governo do estado através da CAGES, com as associações comunitárias, as lideranças comunitárias. As primeiras foram instaladas no Conjunto Palmeiras, já estão instaladas há 3 meses, funcionando ainda. A CAGES continua disponibilizando a água de forma gratuita. Lá no Conjunto Palmeiras não tem esgoto, então a gente fez outros tipos de ligações. Lá a CAGES disponibiliza apenas a água, ligação de água, de forma gratuita. E elas já estão instaladas lá há 3 meses, e continuam funcionando perfeitamente. A exemplo do Rogério, que a gente viu, que é um articulador ali das Ex do Bom Jardim, como a sociedade pode participar para melhorar a sua região, o seu bairro? Eu acho que um passo muito importante é estar disposto a colaborar com essa melhoria da sua, da sua comunidade, do seu bairro. Tem o exemplo do Rogério, que eu conheço, e é muito legal ver o trabalho dele, o empenho dele. Assim como o Rogério, muitas lideranças nessas comunidades também lutam por esses direitos. Eu convivi de perto nas ex do Poço da Draga, ali
nas proximidades do Dragão do Mar, e tem o Serginho, que é uma liderança comunitária, a Isabel, tem o caso das ex do Serviluz também, que tem algumas lideranças bastante atuantes. Então, assim, essas pessoas, né, têm um senso de coletividade muito aguçado e se reúnem para poder lutar pelos seus direitos. Então, acho que é importante uma tomada de consciência geral e você também, nas suas proximidades do seu bairro, ver o que é que você pode fazer, conseguir esses avanços. Lara, agora conta pra gente qual o sentimento que desperta em você quando você caminha por Fortaleza. Então, eu tenho um sentimento que Fortaleza é como se fosse um lugar assim, de muitas ilhas de urbanidade e de infraestrutura e não infraestrutura. Então, assim, eu acho que Fortaleza tem lugares sensacionais, lugares incríveis, lugares que são de encontro das pessoas, que são regiões agradáveis, que tem um burburinho ali social e cultural, né? Você tem bairros em que a infraestrutura é muito boa, em que tem saneamento básico, que tem espaço público, que tem arborização e outras áreas que são totalmente precárias. Então eu enxergo Fortaleza como ilhas e no meu entendimento o ideal é que a gente passasse dessa situação de ilhas de urbanidade para a gente ser um oceano de urbanidade, que a gente pudesse ter uma maior continuidade dessas áreas que são boas, que a gente pudesse ter continuidade dessas políticas públicas, desses espaços públicos qualificados, né? E que a gente pudesse realmente percorrer por toda a cidade e sentir essa mesma coisa, né? E falou muito em urbanidade, o que urbanidade significa para você? Para mim, é quando você vai para o espaço público, vai para a cidade e se sente bem, você quer permanecer. Quando as cidades se tornam locais bons para viver, né? E eu acho que o grande assim, paradigma e desafio é que a urbanidade está totalmente ligada também à sensação de segurança no espaço público. Esse é um dos pontos assim, principais, você se sentir seguro no espaço público. E isso só vai ser enfrentado de uma forma, né, mais efetiva quando a gente conseguir enfrentar a desigualdade social, né? Se a gente pensar que o meio ambiente equilibrado, que o direito à habitação, né, são direitos fundamentais, a gente precisa pensar nessa maior democratização desses direitos entre as pessoas da cidade. E eu acredito que essa é a única forma da gente conseguir uma cidade, essa cidade da urbanidade, né? Essa cidade que é boa para todo mundo viver. Perfeito. Obrigada, Lara. Adorei nossa conversa. O programa Urbanidade de hoje está chegando ao fim, mas as soluções e reflexões conversadas aqui não podem parar. Uma cidade melhor e uma sociedade mais justa também passa pelas nossas atitudes. No próximo programa, a gente vai conferir o seguinte tema: patrimônio cultural. E eu espero você aqui, como sempre, na TV Diário. Tchau!